A paz seja com todos, em o nome precioso de Jesus. Cá estamos, depois de um certo inverno, estamos nós aqui. Por que a missionária diz um certo inverno? Porque fomos acometidos por essa gripe nova que estão nomeando por aí, né? E a gente está começando a se recuperar. E ao longo desses dias nós não viemos aqui, não gravamos, não estivemos com vocês, nem deu para estar dando manutenção no canal. E eu voltei. Para quê? Para a gente conversar sobre Bíblia. Para quem não me conhece, meu Deus, quem é essa mulher? Então, eu sou a missionária Helena. Nós estamos aqui no canal para falar um pouquinho de Bíblia, da nossa participação, né, nesse gigantesco oceano. Nós fazemos a nossa parte, trazendo um pouquinhozinho daquilo que Deus coloca no nosso coração. Aqui é madrugada, e na madrugada, quando vai amanhecendo, a gente só ouve os pássaros e é maravilhoso, é um silêncio muito bom. Só que às vezes eu não consigo acordar para gravar, né? E aí fica um pouquinho difícil, mas estamos aqui, vamos parar de tanta conversa, tanta enrolação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, coopere conosco, vamos levar a palavra do Senhor, né, da maneira mais prática possível. Esse é o nosso objetivo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre crises. Eu não sei você, mas eu, muitas, inúmeras vezes, eu não consigo falar claramente de forma que as pessoas entendam. No meu ponto de vista está claro, mas eu tenho uma certa dificuldade, porque são inúmeras as vezes que eu não consigo me fazer entender. E quando eu não consigo me fazer entender, eu acabo machucando pessoas, eu acabo dizendo coisas que machucam e tal. Não sei você, mas eu sou assim, eu acredito que um bocado de gente é assim também. Então esse é um ponto que eu procuro tratar. Eu jamais vou deixar de dizer a verdade, mas a gente precisa dizer as coisas com jeito para não machucar, embora machuque muitas vezes, né? Sem ser essa a principal intenção. A intenção é se fazer entender. Mas, missionário, por que a senhora está começando esse vídeo com essa conversa? Por quê? Porque as crises, elas começam nos relacionamentos por falta de manutenção. Se você não trabalha em você aquelas partes que vai prejudicando um relacionamento, aquele relacionamento tende a fracassar, tende a falir. E esses últimos dias eu disse, Deus, que esse ano agora eu seja melhor no meu falar, eu seja melhor no meu expressar, que eu seja melhor para os meus. Às vezes a gente machuca mais quem a gente ama, mas por quê? Porque está perto. Está perto e aí acontece isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus falou comigo no livro de 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 8. E eu vou ler aqui para nós, que diz assim, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Há um grande erro que acontece quando as pessoas pensam, estou fazendo a obra de Deus, e aí começa a cuidar das pessoas lá longe e negligenciando os seus. O cuidado, meu irmão, nem sempre o cuidado com os nossos, nem sempre é desse lado de tá trocando uma fralda, tá botando comida na boca, tá dando banho, ajudando financeiramente. Às vezes não precisa. O cuidado deve ser direcionado ao cuidado espiritual, ao cuidado físico e ao cuidado emocional. Você não precisa estar fisicamente presente para se fazer presente, né? Junto com os seus. É basicamente isso. Porém, se nós não cuidarmos disso, as crises elas são causadas por falta de manutenção, né?
tanto na família, como na igreja, como em qualquer tipo de relacionamento, como no trabalho, tanto faz, né? Esse ponto de vista. A Bíblia diz, Paulo disse para o Timóteo, que os que não cuidam dos seus é pior do que os infiéis. Olha a responsabilidade nossa de cuidarmos daqueles que estão perto da gente. Olha a responsabilidade da gente cuidar melhor dos que nos cercam. Então, esse é um cuidado que eu particularmente vou começar a dobrar. É o cuidado com o jeito de falar. Porque a maneira de falar que você expressa, alguns entendem, outros absorvem, outros não. Então, daí a necessidade de eu tomar mais cuidado, não somente eu, o alerta veio para mim, mas é para todos nós. Tomar o cuidado para a gente não estar machucando nossos irmãos, porque tem irmão que é muito sensível. E não podemos parar de dizer a verdade. Mas tenhamos o cuidado, tenhamos o cuidado. Tem uma passagem na Bíblia que diz que se o irmão se escandaliza porque você come verdura, não coma lá com ele, não coma. Se o irmão se escandaliza porque você come carne, não coma carne com ele, não escandalize. Então, há uma necessidade de nós termos cuidado uns com os outros, entendeu? Às vezes nós mergulhamos nos afazeres que a vida impõe e acabamos negligenciando algumas coisas, algumas partes, os filhos, a casa, algumas vezes. E há uma cultura entre nós, os evangélicos, do tal de fazer a obra de Deus, né? Do tal de todo mundo quer fazer a obra de Deus. Aí vai fazer a obra de Deus e deixa marido para trás, deixa esposa para trás, deixa filho para trás. A Bíblia diz que se nós não colocarmos a nossa casa, nossa família, os próximos em primeiro lugar, nós negligenciamos, nós negamos a fé e somos pior do que os infiéis. É estreito, o caminho é estreito, né? Então nós precisamos, e eu falo por mim, né? Observar mais os que estão perto, os que estão nos rodeando, os que estão ali conosco, para a gente saber lidar com cada um, cuidando de cada um, porque é necessário e Deus sabe a necessidade do seu rebanho. Precisamos observar mais as suas carências, as limitações, para quê? Para que a gente viva bem. Isso é o que? Manutenção. Eu vou dar o exemplo de uma pista. O governo faz uma pista bem bonita. Tá. Daqui a um ano, quando você passa, você já pode observar alguns buracos, alguns defeitos, algumas ondulações. Se não houver uma manutenção daqueles pequenos buracos, eles vão aumentar. E daqui a pouco forma uma cratera e aquela via fica sem condições de ninguém trafegar. Dessa mesma maneira acontece com a motoquinha passando ali. Dessa mesma maneira acontece com os relacionamentos. Às vezes no relacionamento um vai dando a dica e dizendo, olha, isso aqui não está muito bem. O filho vai dando sinais, o marido vai dando sinais, a mulher vai dando sinais, e o outro negligenciando, daqui a pouco está uma crise e não tem jeito. Da mesma maneira é em qualquer tipo de relacionamento. Preste atenção no que a missionária está dizendo. Então, missionária, tudo bem, a senhora já disse como é o problema e tal, e como fazer para resolver isso, como fazer para a gente evitar as crises. Muito bem, tome cuidado com o descuido. Seja cuidadoso. Seja cuidadoso fisicamente, seja cuidadoso emocionalmente, seja cuidadoso espiritualmente. Como eu disse no começo, existem necessidades diversas. Às vezes a pessoa tem condições financeiras, não precisa de ajuda de dinheiro. Às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda emocional. Então você pode fazer uma ligação, você pode chegar junto, você pode fazer uma videochamada,
Você pode ir até a pessoa, o seu próximo, eu estou falando de pessoas próximas, amigos, parentes, entendeu? Pessoas próximas, porque se nós não cuidarmos dos nossos próximos, como é que a gente vai cuidar do de lá de fora? Então vai fazer a obra de Deus, ganha meu mundial, e perde os filhos, e perde o marido, e perde a família, e perde todo mundo. Entendeu? Nós precisamos primeiro cuidar dos nossos, depois a gente cuida dos outros. Não podemos negligenciar. Então tem que tomar o cuidado com o descuido. Tem que estar atento ao físico. Então a pessoa está precisando de alguma coisa física, material, posso suprir. Observar para que não haja necessitado. A gente não precisa esperar a pessoa pedir, a gente já presta atenção, já está atento e vai consertando as imperfeições, os buracos, vai fazendo uma manutenção. Emocional, muitas e muitas vezes as pessoas só precisam de alguém para ouvi-las, só isso. Ela não quer a sua opinião, ela não quer uma solução sua, ela quer só que você escute ela, para ela organizar a mente. Consegue entender? É desse jeitinho. Às vezes a pessoa precisa de ajuda espiritual, ela está desorientada, ela não sabe o que fazer. Olha, irmãos, esse é um trabalho que eu faço com muita destreza, com muita força, com muita... realmente eu me dedico. É levar a pessoa para ler a Bíblia. A leitura da Bíblia, ela liberta. A leitura da Bíblia, ela cura. A leitura da Bíblia, ela traz paz. A leitura da Bíblia indica o caminho. A leitura da Bíblia é estar com Jesus. É conhecer o Senhor Jesus. Entendeu? Então é isso. Promova cuidado e evite crise. Quando a gente descuida, o prazer é roubado. Quando a gente descuida o amor, o cuidado, o zelo, é roubado. Você não tem prazer. Se você não cuida do seu relacionamento, você não tem prazer de voltar para casa. Se você não cuida do relacionamento, seu filho não tem prazer de estar com você. Se você tenta comprar as pessoas com presentes, você está roubando o prazer do amor de graça, do amor simples, do amor honesto, né? Existe casais que perderam o prazer de estar com suas esposas, e o contrário também, né? A esposa com o esposo. Por quê? Porque não mantiveram, eles deixaram as crateras irem crescendo, que agora está uma divisão tão grande, não houve um cuidado. Lembrando que quando eu falo para cuidar dos nossos, é recíproco. A gente cuida e a gente recebe cuidado. Se a gente cuida e não recebe cuidado, a tendência é fragmentar também, entende isso? Por isso, isso daqui não é só para mim, é para todos nós. Tenhamos cuidado, observemos os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pais. Observe e veja qual é a necessidade e supra, dependendo da sua capacidade de fazê-lo. Casamento, do mesmo jeito. O homem antes era um príncipe, agora é o cavalo do príncipe. Não é mais o príncipe que está montado no cavalo, é o cavalo que o príncipe poderia montar. Tem mulheres que antes de casar era a maior princesinha, a coisinha mais linda. Agora, Deus o livre, é uma onça, né? Então, vai desgastando. Quando pensa que não tem mais jeito de retornar. Aí o prazer íntimo, o prazer da intimidade do casal vai também sendo disperso. Então, ó, falta de cuidado rouba o prazer. Falta de cuidado rouba o prazer. O prazer de realizações, por exemplo, ver seus filhos crescerem. A falta de cuidado rouba isso. Rouba o prazer de você ver os seus filhos crescer, os seus filhos se desenvolver, os seus filhos mudarem, né? Enfim, crescerem, né? Tome cuidado com as distrações. Tome cuidado. Você deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer. Uma hora dessas, você não vai ter mais rédea para trazer o seu filho. Você não vai ter mais como cuidar dele e ele vai se perder. Do mesmo jeito em qualquer outro tipo de relacionamento.
Quando a distração entra, ainda não é pecado, mas vai se tornar, mas vai virar. Porque a distração, ela vai trazendo você para quê? Para o pecado. Então, tenhamos o cuidado, porque o pecado na mente é uma coisa, o pecado no corpo já é a consumação do pecado, entendeu? Outra coisa que nós precisamos ter cuidado, primeiro com descuido, nós precisamos ser cuidadosos, segundo com as distrações, terceiro com a desinformação. Meu amado, se informe das coisas, estude, participe da vida das pessoas, direta ou indiretamente. Seja uma pessoa que as pessoas sabem que podem contar com você, entendeu? Leia livros sobre família para você aprender mais. Leia, né? Mas também vá à igreja, participe de locais, mas faça também da sua casa, da sua vida, um local maravilhoso, onde a sua família, onde os seus filhos estejam tranquilos e possam dizer: eu tenho paz na minha casa. Eu tenho alegria de estar em casa. Consegue compreender isso? Se você conseguir fazer isso, você vai estar cumprindo a palavra do Senhor. Cuida antes dos teus, principalmente os da sua família. Seja ela família espiritual, seja ela família física. Cuidemos. Nós temos que prestar atenção qual é a necessidade deles para a gente poder suprir. E assim o Senhor trará para nós as bênçãos do Senhor no tempo oportuno, certo? Olha, queridos, no próximo vídeo eu quero falar sobre alguns portais do inferno e também portais eternos maravilhosos que se abrem dentro das nossas casas. O nosso lar deve ser um pedacinho do céu. Nós vamos tratar desse assunto no próximo vídeo. E um outro assunto também que nós vamos tratar nos próximos vídeos é sobre semente. Se Deus te deu pão, coma, se alimente. Se Deus deu semente, semeie. Porque se você comer a semente, você não vai ter pão, certo? É assunto para os próximos vídeos. Mas nesse daqui, tome cuidado com os seus. Preste atenção aos que estão ao seu redor. Cuide do seu pastor, cuide do seu presbítero, cuide do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, cuide da sua igreja. Cuide do seu povo, cuide dos que estão perto, certo? Sem esquecer que o Senhor é quem cuida de todos nós, que mantém a sua glória, a sua destra sobre as nossas vidas. Amados, ser crente é um estilo de vida. Ser crente não é um mês, dois, não é um tempo de fogo e outro tempo de água, não. Tem que ter um equilíbrio, porque é um estilo de vida, entendeu? Que Deus nos abençoe, eu espero, em nome de Jesus, que esse vídeo ajude a tua vida, alcance a tua vida e que você seja sarado, que você seja libertado. Que o Senhor toque na tua vida. Eu tô com vontade de rir, sabe por quê? Porque minha cachorrinha tá dormindo bem aqui pertinho e tá roncando. Se eu vou para um canto, ela vai. Se eu vou para outro, ela vai. Então, ela estava dormindo pertinho de mim e veio. E aqui, como eu vim gravar o vídeo, ela veio, deitou-se aqui do ladinho e tá roncando. Então, meu amado, ó, preste atenção naquilo que Deus deu para você fazer. Eu vou encerrar esse vídeo contando uma experiência de uma época que eu tive. Eu vi, né? Eu ouvi. O assunto estava fresquinho na época e na cidade que eu estava trabalhando. Surgiu lá uma missionária fazendo missão. Ela veio de um outro estado e ela estava muito poderosa, daquelas mulheres canela de fogo, sapato de fogo, saia de fogo, tudo de fogo. E aí começou a fazer vigília, começou a fazer encontros, começou a fazer grupinho nas casas dos irmãos de oração, não sei, aquela coisa toda. Passados alguns dias, apareceu um carro do conselho tutelar procurando por ela. E quando a acharam, ela estava numa reunião de oração. E aí o conselheiro disse: olha, nós recebemos uma intimação para a senhora, para procurar a senhora, porque a senhora viajou de lá do seu estado e deixou 3 crianças sozinhas na casa. Então a senhora já vai daqui direto para a cadeia.
Ora, mas ela não estava fazendo a obra de Deus? Aí houve um escândalo desgraçado e aquela coisa toda, perdeu a guarda das crianças. Aí estava fazendo a obra do Senhor. Um outro tempo, um irmão chegou até mim, um esposo que não era crente, ainda não é, e disse: missionária, eu queria que a senhora conversasse com a minha esposa, porque desde que ela aceitou Jesus, que ela não liga mais para nada dentro de casa, ela só vive na rua fazendo a obra de Deus. O missionário é assim mesmo, a obra de Deus, deixa tudo por fazer em casa, um menino à toa. Eu, quando chego do trabalho, tá tudo à toa, e ela ainda briga comigo, diz que eu sou um demônio que tá fazendo a obra de Deus, ela. Aí eu tive que chamar a irmã, aconselhar, porque ela tinha chegado em uma outra congregação e veio estar conosco, ainda não tinha pego o ritmo da gente, não pegou, foi-se embora, ela não está mais conosco, porque não pegou o ritmo. Nosso ritmo é lento para chegar, nosso ritmo é devagar para chegar. E aí o que é que acontece? A Bíblia está dizendo que estes são pior do que os infiéis, porque negou a fé, negligenciando os seus, é para cuidar dos seus. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Conselho de Paulo para o jovem Timóteo. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia de Deus te alcance e que você seja alcançado pela glória de Deus. Cuida dos teus, tá bem? Cuida da tua esposa. Mulher, cuida do teu marido. Pai, mãe, cuida dos filhos. Filhos, cuida dos teus pais, tá certo? Amigos, cuidem uns dos outros. Irmãos, cuidemos uns dos outros. Se você sabe que o teu irmão está com algum tipo de carência ou necessidade, chega junto. Faça o que você puder, em nome de Jesus, certo? Se inscreva aqui no canal e fica conosco, no nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus te alcance.